Sejam bem-vindos. A minha proposta hoje é de que nós possamos pensar um pouco no conceito de sintonia, de frequência, porque nas casas espíritas, nos estudos espíritas, nós estamos sempre falando em frequenciar ideias, frequenciar as mensagens, frequenciar os espíritos, sintonizar os espíritos, sintonizar as mensagens, sintonizar as ideias. E acaba que a gente fica sempre requentando o assunto e às vezes não fazendo uma boa compreensão. E quando a gente faz uma melhor compreensão do assunto, nós podemos estender um pouco mais as nossas capacidades, né? Quando a gente dá nome, a gente consegue compreender um pouco mais. Então, pensando aqui, quantas refeições você faz durante o dia? Quantas refeições eu faço durante o dia? De quantas em quantas horas eu bebo um copo de água? Quantas vezes você fez prece nessas últimas 24 horas? Quantas vezes você veio à casa espírita durante um ano? O que é isso? Basicamente, isso é frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que algo se repete num determinado espaço de tempo. Basicamente isso. Quantas vezes algo acontece durante um espaço de tempo? 1 hora, 1 minuto, 1 segundo, 1 dia, 1 mês. Qualquer coisa que se repete durante determinado período de tempo, a gente vai falar que aquilo é frequente. É frequência. Aqui está tranquilo? Pois bem, nesse espaço que nós vivemos, na Via Láctea, sistema solar de uma forma geral, tudo, absolutamente tudo, se compõe de pequenas partículas, minúsculas partículas, que nós vamos chamar de átomos. Ok? Os átomos conhecidos estão aqui. Tabela periódica. Principalmente tabela periódica. Nós temos ali hidrogênio, oxigênio, cálcio, ferro, fósforo, carbono, chumbo, ferro. Todas essas pequenas partículas são chamadas de átomos. Todas elas. E esses átomos, essas pequenas partículas, elas se ligam umas às outras para dar materialidade às coisas. Para ter massa, para as coisas que terem massa. E nós conseguimos ver essa massa emitindo luz. Então essa cadeira, meu corpo, meu cabelo, esse guarda-pó, tudo isso é uma materialidade formada por átomos. Esses átomos também são formados de pequenas partículas. Hoje a gente já conhece através da física quântica. Os quarks, os gluons, fótons, bósons. Essas pequenas partículas são as menores partículas que nós conhecemos até hoje, mas que elas são provenientes do fluido cósmico universal, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Mas a gente vai parar aí, nós vamos parar no átomo. Então, pequenas partículas que se ligam, se juntam umas às outras para formar massa, que nós chamamos de matéria. Então, tudo que a gente vê nesse espaço onde nós vivemos tem massa, tem matéria. Mas isso aqui que está na minha frente, que é o ar, eu não vejo, mas tem massa. É matéria. Tanto é que se eu banar aqui, vai chegar até vocês. Não consigo ver. Por que eu não consigo ver? A gente vai falar sobre isso. Esses átomos, essas pequenas partículas, elas são provenientes de explosões de estrelas. Está aí, o sistema solar todo sendo constituído. Essas estrelas vão explodindo, vão se depurando, o Sol vai se depurando,
e vai emitindo essas pequenas partículas para onde nós vivemos. É o que nos diz o livro O Consolador, que Chico nos trouxe essa informação através de Emmanuel. Foi perguntado, onde é a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando suas forças? Ele respondeu, o Sol é a fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem renovação constante das suas energias através de chuvas incessantes dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrando na sua atração dentro do infinito. Então, o sistema solar está eliminando, está se refazendo e está eliminando esses átomos. Cada sistema vai atrair aqueles átomos próprios daquele sistema. E nós vamos ter aqui os nossos já conhecidos. E aqui o sistema solar, a Via Láctea. E aqui está nós, nesse mundo onde nós nos achamos o centro das atenções, né? Mas e esses átomos? Esses átomos, que é representado dessa forma, ele tem no seu núcleo nêutrons e prótons. Esses nêutrons e prótons, eles são ligados uns aos outros por uma força que nós chamamos de força forte. É uma força tão forte, tão violenta, que não permite que eles se desgrudem. E quando se consegue fazer essa separação de núcleos e prótons, a gente vai falar sobre bomba, por exemplo. De tão forte que é essa junção, essa força, essa energia que mantém próton e nêutron juntos. E em volta desse prótons e nêutron, desse núcleo, existem os elétrons nas suas valências, provocando também energia, criando energia. Prótons, nêutrons e elétrons produzindo energia. Os elétrons giram em torno de mais ou menos 960 quilômetros por segundo. Imagine isso. A energia que isso provoca, o atrito disso provocando energia. Então nós temos os elétrons produzindo, os átomos produzindo energia. Se tudo que nós vemos é junção, é aglomeração de átomos, toda essa massa, toda essa estrutura que nós conseguimos ver, são um aglomerado de energia. Concordam? Tudo que nós vemos são átomos produzindo energia. Mas por que a gente não consegue ver o movimento dos elétrons? A gente não consegue ver os movimentos dos átomos. Porque existe nos nossos olhos algo chamado persistência, que não nos permite ver esses movimentos. Por exemplo, quando a gente vê o ventilador girando, a gente não vê as pás girando, a gente vê o conjunto de pá. A gente vê uma coisa só, um bloco. Essa mesma persistência permite que a gente olhe para uma luz, quando você fecha o olho, você continua vendo a imagem. Persiste na imagem, ou seja, vai sempre persistir. Mas se os espíritos nos dizem que se nós conseguíssemos ver, a gente ia ver essa cadeira fervilhando de energia. Tudo está fervilhando de energia. A energia produzida, toda essa energia produzida por esses átomos, ela é representada para a gente através de ondas. Por que ela é representada através de onda? Porque é mais ou menos esse movimento que elas fazem. Então, a gente vai ter algo assim.
E quando a gente representa dessa forma aqui. Para a gente entender do que é. Quando a gente vê algo assim, a gente diz assim, isso aqui é uma onda de energia. É o movimento da energia. Então nós temos as ondas que representam a energia. E por que eu falo de frequência? Porque para nós, aqui em ondas, o que é frequência? É a quantidade de vezes que uma onda alcança o seu pico. Desce, alcança o pico de novo. Então, quanto tempo uma onda leva para fazer isso aqui, ó? Daqui a aqui. Em 1 segundo. Isso é a frequência da onda, é quantas vezes ela consegue. Sai daqui, desce e sobe. Então, nós dizemos que determinada onda tem frequência X ou determinada onda tem frequência Y. Vai depender do movimento que ela consegue fazer de onda. Ok? O volume que esses átomos juntos conseguem produzir vai depender do olhar de cada um de nós. Cada um de nós vai ver o volume, a forma, a cor, de acordo com a capacidade de luz que nós enxergamos. Percebe? Mas não é importante para nós agora. O importante para nós é nós percebermos que essa volta aqui, ó, é chamada de frequência. É o tempo que o átomo consegue fazer de energia, fazer essa volta. Em determinado período de tempo. Ok? Quanto mais a onda for esparsa, for longa, mais denso é o material, mais denso é o átomo. Quanto mais rápido ele faz, mais leve é o átomo, mais leve é o material. Então, se ele consegue fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, em 5 segundos, ele é mais denso do que fizer isso. 1, 2, 3, 4, 5. Percebe? Tá claro aqui, gente? Então, a frequência da onda, ou a frequência do átomo, ou a frequência do material, depende dessa quantidade que ele consegue fazer. Então, percebe que frequência é uma ação. Frequência é uma capacidade de fazer X em determinado espaço de tempo. Ok? É o que eu consigo fazer. Então, quanto maior a frequência, mais leve é o material. Quanto menor, quanto menos frequência, mais denso é o material. Ok? Beleza. Energia, onda, por que a onda é representada está aqui. E aí estão as ondas, várias ondas juntas. Quando uma onda, dentro de uma faixa, eu coloquei aqui uma faixa, tá vendo? Que é até onde ela vai, embaixo e em cima. Então, dentro de uma faixa, todas as vezes que uma onda combina com outra onda, nós vamos falar que fez sintonia. Então, se essa onda longa encontra uma outra onda longa, elas vão se acasalar, elas vão se encavalar. E elas vão fazer sintonia. Aqui, tudo bem, gente? Então, nós vemos aqui, ó, essas 3 ondas, por exemplo, elas quase não fazem sintonias, porque elas estão em momentos diferentes, ou seja, elas estão em frequências diferentes. É diferente daqui de cima, que tem algumas que se encavalam uma nas outras, porque elas sintonizam umas nas outras dentro daquela faixa, dentro daquela período em que ela consegue fazer em cima e embaixo.
Então, todas as vezes que uma onda consegue encontrar outra, nós falamos que ela fez sintonia. E aí, essa sintonia, essa frequência, essa onda, é a vibração da onda. Percebe? Então, eu vibro em determinada quantidade em um espaço de tempo. Em 1 segundo, eu vibro X. Em 2 segundos, eu vibro Y. Eu consigo fazer isso? Consigo. Então, todas aquelas ondas que conseguem fazer no mesmo tempo, a mesma quantidade, eu estou em sintonia com ela. E aí nós vamos falar, então, eu, frequência X, eu, frequência Y. Ou seja, eu consigo emitir ondas X, ondas Y. As minhas ondas são mais alongadas ou mais curtinhas? Depende da densidade do que está acontecendo. Depende da densidade, por exemplo, do meu pensamento, da minha fala. Depende de como eu consigo fazer isso. Então, nós temos que Albert Einstein, maravilhoso, né, pesquisador físico, vai dizer para a gente que a energia é igual massa vezes aceleração ao quadrado. Isso quer dizer o quê, Marco? Que quanto mais eu acelero a energia, quanto mais eu acelero, mais energia eu tenho. Quanto mais eu acelero a massa, mais energia eu tenho. Então, a energia depende de quê? Da aceleração, da capacidade que eu tenho de vibrar. Percebe? Vai depender da capacidade da aceleração da massa. Ou seja, a massa é um produto de átomos, de energia. Se eu faço aqueles átomos vibrarem mais rápido, a energia vai ficar mais leve. A massa vai ficar mais leve. Se eu faço aquela energia vibrar mais devagar, mais pesada, a massa vai ficar mais pesada, o material vai ficar mais pesado. É simples. É isso que os rádios fazem. Captam uma frequência de 1000 MHz para julgar em 95,4, diminui a onda dela para a gente conseguir captar a informação, ouvi-la. Então, como é que faz isso o rádio? Ele sintoniza, ele pega aquela onda, diminui para que nós possamos entrar na mesma sintonia. A teoria da relatividade, ou seja, a energia depende da aceleração da massa. Então sou eu, ou é o material, que vai emitir uma energia mais densa ou uma energia mais leve. Nós podemos então diminuir ou aumentar a vibração da onda. Percebe? É a capacidade nossa, é a capacidade de cada um. Por isso, é que André Luiz vai falar para a gente. Recordemos ainda o pensamento, atuando à afeição de onda, com velocidade muito superior à da luz, e lembremos-nos de que toda mente é dínamo, gerador de força criativa. O nosso pensamento é uma geração de ondas, de força, de energia. A nossa capacidade mental é capaz de, nessas moléculas que estão aqui, ou nesses átomos que estão na nossa frente, conduzir pensamentos. A nossa boca é capaz de conduzir ondas, através da fala, por exemplo, do sopro, da respiração. Entende, gente? O que eu quero falar? A nossa ação, a nossa atitude gera energia. O nosso pensamento gera energia, a nossa fala gera energia, a nossa ação gera energia. Produz energia. Então, como que a gente
produz essa energia? Com que densidade a gente produz essa energia? Qual é a frequência das ondas dessa energia que nós produzimos? O nosso corpo é um conjunto de átomos. Aqui está. Cálcio, ferro, fósforo. É só medir, só tirar sangue e medir. Para saber a quantidade que nós temos. E esse conjunto de átomos vai gerando energia. É uma energia própria nossa. E quando nós entramos em desequilíbrio, aí a gente corre ali na sala de passe e nós vamos dinamizar. Os médios, os espíritos, através dos médios, vão dinamizar esse fluxo de onda, de a própria energia da pessoa. Ninguém tira, ninguém recebe energia. Só vai dinamizar. Fazer com que ela volte a trabalhar normalmente. Ou a gente vai usar da água fluidificada, que também é dinamizada, a gente vai levar para casa e vai tomar. Ou a gente vai usar o algodão energizado para dinamizar o nosso campo de energia. Mas nós temos que pensar, as ondas ou a energia que eu produzo, qual é a frequência que ela tem? Porque essa ação de produzir as ondas é minha. É a minha capacidade. É um agir. Agora, sintonizar já é quase que automático. Dependendo da frequência que você conseguiu emitir, ela vai encontrar outras iguais. Entende? Não sou eu que frequencio, eu emito a minha, não sou eu que sintonizo, eu frequencio para sintonizar. Então eu emito a onda. E ela está aí. Se tiver outras parecidas na mesma faixa de frequência, elas vão se cruzar aí no mundo. E aí eu frequencio. Os espíritos vão dizer que isso é um sistema de retorno. A gente vai receber de novo essa energia. E como que a gente vai receber, e se a gente está preparado para ela, a gente não sabe. Na aula do irmão Antônio, desculpa gente, André Luiz ainda continua no livro. Simplificando conceitos em torno de escala das ondas, recordemos que, oscilando de maneira integral, sacudidas simplesmente nos elétrons e nas órbitas, ou excitando apenas os seus núcleos, os átomos lançam de si ondas que produzem calor e som, luz e raios gamas, através de inúmeras combinações. Inúmeras combinações. Vai depender da nossa capacidade de emitir essas ondas. Como é que eu estou trabalhando o meu corpo, por exemplo, para que meu corpo tenha onda X ou Y? Como é que eu estou trabalhando a minha fala para que a minha fala tenha X ou Y? Mais densa, menos densa, mais pesada, menos pesada? E o próprio André Luiz, através do Chico, no livro Ação e Reação, nos afirma. Recordemos ainda o pensamento atuando sobre a feição de onda com velocidade muito superior à luz e relembremos de que toda mente é dínamo. Toda capacidade nossa de pensar é dínamo, ou seja, é produtora de energia. Uma planta, por exemplo, é um conjunto de átomos, certo? Se ela for uma trepadeira, por exemplo, se você colocar ela para subir numa madeira, ela sobe, cresce e desenvolve maravilhosamente bem. Se você colocar ela num pedaço de ferro, ela tem dificuldade de subir. Por quê? Porque o seu conjunto de átomos produz determinada energia que é muito parecido com o da madeira e que é muito diferente do ferro, porque o ferro é um material mais denso. O titânio que a gente usa para fazer implante, por que a gente utiliza titânio para substituir osso, por exemplo? Porque a frequência de energia do titânio é muito parecida com a dos ossos. Por que a gente consegue tirar da planta alimento, sais, por exemplo, como remédio, que quando a gente toma,
expande a nossa energia, ou seja, fortifica os nossos átomos, fortifica o nosso corpo. Porque emitem frequências parecidas, ondas parecidas. O seu conjunto é parecido com o nosso conjunto. Os átomos que as plantas têm é parecida com os átomos que nós temos. Mas a parede tem átomos muito diferentes dos nossos corpo. Então a frequência, volume de ondas é diferente. Tudo bem, gente? Os espíritos vão falar com a gente, o Dr. Leocádio vai falar com a gente. Nós não modificamos as moléculas das águas. Ali existe H2O. Nós só mudamos o que está no intertício, ou seja, entre as moléculas, para dinamizar as moléculas de quem toma a água. Então nós conseguimos, dentro de uma mesma frequência, ou seja, dentro de uma geração de energias parecidas, sintonizar. Ou seja, nos agrupar, nos somar. Percebe? A gente vai somando. Então eu emito determinada onda com o pensamento, essa onda tem frequência X, ela vai se somar a outras frequências X. Então quando nós estamos por exemplo, em exercício mediúnico, eu sempre estou falando isso, quando nós estamos em estudos, a importância da presença, a importância da participação, é que quando nós emitimos os pensamentos que nós fazemos aqui, eles vão se somar aos que estão por aí, elevando a condição moral, elevando a condição de força, elevando a condição de capacidade de fazer um novo olhar das pessoas que estão com dificuldade de fazer modificações nas suas vidas. Porque a gente vai melhorando e somando isso. E Grimm vai falar para a gente, todo ser humano é médium. Portanto, tem condição de falar, de dialogar, de se interar com frequências diferenciadas de seres inteligentes no cosmos, com acento naqueles que temporariamente deixaram a Terra no sentido da reencarnação. São os espíritos desencarnados, seres inteligentes. Todos nós somos médiums, qualquer ser humano. Por quê? Porque todos nós somos espíritos encarnados. E todos nós, espíritos encarnados, somos capazes, pela mente, pela atividade mental, modular energia, modular pensamentos, modular falas, modular ideias. Ok? A modulação desse conjunto de matéria, pensamento, fala, ideia, vai depender da frequência. O que é a frequência? Então, quando você xinga uma pessoa, vai ter uma frequência. Quando você fala algo sobre amor, vai ter outra frequência. Não é a palavra que tem a frequência, é a intenção. É quando você modula a ideia, modula o pensamento. A palavra em si, ela é só um signo que nos dá significado através de um significante. Mas depende da intenção. Então, seres, espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, eles se interagem. Se interagem e influenciam uns aos outros. Através de quê? Através da sintonia, de como que nós vamos nos somando a essas ideias que eles emitem. Eu não sintonizo espírito, eu sintonizo a ideia do espírito. Percebe, gente? O espírito tem a sua identidade própria, ele é único, indivíduo. Eu consigo sintonizar as suas ideias, eu consigo sintonizar o seu pensamento,
eu consigo sintonizar os seus sentimentos. Por quê? Porque sentimento, ideia, pensamento é todo um conjunto de átomos que está vibrando por aí. Assim como os pensamentos que nós já fizemos há 1 ano atrás ainda estão aí. Se ninguém conseguiu destruí-lo ainda. Está aí modulando. Então, quando nós temos uma notícia, um desejo, uma fofoca, uma fala, um texto, um pensamento, nós temos ali um fluxo de energia que tem a sua frequência. E aí nós vamos interagir através de sintonia, ou seja, da nossa energia, combinando com aquela energia ali. E nós temos que saber se nós, psicologicamente, estamos preparados para isso aqui. Porque frequenciar, nós já estamos frequenciando, né? Se sintonizou, é porque a nossa energia está batendo com aquilo ali. Mas psicologicamente, eu tenho condições de receber essa fofoca, por exemplo? Né? Minha capacidade de raciocínio, capacidade de não sentir raiva, a capacidade de não ficar para baixo, diminuir ainda mais o meu campo de energia. Então percebe-se que os espíritos, eles vão estar sempre interagindo, mas interagindo como? Através das ideias, do pensamento, das falas, dos sentimentos, uns com os outros. Mas interagem de qualquer jeito? Não. Depende da minha ação, da minha frequência, porque sou eu que modulo. Né? Deus nos deu livre-arbítrio. Nenhum espírito com um desejo maléfico vai interagir comigo se eu não quiser. Sou eu quem frequencio essa ideia dele. Não é ele que frequencia a minha ideia. É eu que vou até ele. Fazendo essa modulação de ideias. Entendido, gente? Pode passar? E aí, numa aula de maio de 2018, o irmão Antônio Green diz para a gente assim: existem muitos mundos, inclusive a Terra. Todos eles com frequência de energia diferente. Cada mundo possui a energia que seus habitantes produzem, a qual só é alcançada por quem tem prontidão para fazê-la. Outros mundos de frequências diferentes da Terra não são vistos pelos humanos, e se fosse, causaria nos encarnados uma distonia, não permitindo organizar as imagens para entendê-las. E o que é invisível é sensível, e os demais mundos podem ser sentidos. Então, na casa do meu pai há várias moradas. Por que eu não consigo enxergar? Porque a minha capacidade de enxergar de megahertz não consegue enxergar aqueles megahertz. Aqueles hertz, sei lá, como é que se deu o nome. Mas esses mundos que são invisíveis, inclusive esses que estão perto de nós, o pensamento, né, a ideia, o desejo, todos esses mundos invisíveis que a gente não pode ver e não pode tocar, mas que são condensação de energia, a gente pode sentir. A gente vai trabalhar com eles pelo sensível. Eu não sei tocar, mas eu sei sentir. A gente não sabe explicar o amor, mas a gente sente. A gente não sabe explicar a paixão, mas a gente sente. A gente sabe que ela existe porque a gente sente. A gente nunca viu, mas a gente sente. Então, nós temos que ter a atenção e não podemos esquecer que o invisível é frequência que se revela na sua própria existência. Nada está solto, nada está vazio, nada está isolado. Entre eu e vocês existe um aglomerado de átomos
que pode ser um fluxo de pensamento, por exemplo. Não só vento. Com uma determinada frequência. E se o meu pensamento, que eu consigo emitir, tiver uma frequência parecida com esse que está por aí, bingo, casou. Por isso Jesus nos diz, orai, mas vigiai. Fique atento com os seus pensamentos, com a capacidade de ondas que você é capaz de emitir com os seus pensamentos, com os seus desejos, com as suas querências. Oi. Você estava falando que a gente não consegue ver o que está aqui. Sim, né? sim. É justamente pela velocidade dessa frequência de ser tão fluido ou leve, digamos assim, que a gente não consegue ver. Sim. São átomos que no que aglomeram não são capazes ainda, na materialidade, de emitir luz que seja possível a gente visualizar. Porque tudo que a gente vê é uma emissão de luz. A luz bate nessa cadeira e a gente consegue ver. Se eu apagar as luzes, ficar uma escuridão total, a gente não consegue ver nada. Então, esses pensamentos, são energias que nós chamamos de energias sutis. Muito leves, muito sutis, mas vibrantes, com a sua própria frequência. Ok, gente? Então, os Espíritos vão dizer para a gente que esses pensamentos irradiam ondas que são, ao mesmo tempo, longitudinais, mas também são transversais. Estão em todas as partes. Ela não está só nessa linha reta, ela está em todos os lugares. E ela será mais densa ou menos densa de acordo com a qualidade do pensamento, com a qualidade moral da ação, do pensamento, da fala, do interesse, do desejo. E aí, moral, a gente tem que trabalhar um pouco mais para entender o que é. Se a energia é de origem espiritual, ela vai sintonizar outra energia espiritual. Se ela é material, ela vai sintonizar energia material. Então, se você casa com alguém porque quer ficar rico, é material. O resultado, o produto dessa sintonia pode ser ruim. Entende o que eu quero falar? Então, espiritual com espiritual, material com material. Por que isso? Porque espírito e matéria têm densidade completamente diferente. Então, por exemplo, o espírito, nós já sabemos que espírito não é átomo, né? Não é um conjunto de átomos. Ele é quintessenciado. Mas ele modula a frequência. Por quê? Porque ele carrega consigo sempre o perispírito. E o perispírito é semimaterial. Então, no seu conjunto, espírito, perispírito, ele tem uma densidade. E essa densidade vai ser de acordo com o corpo. Porque o espírito, para fazer sintonia com o corpo, precisa do perispírito ali, como rádio, como sintonizador de um e de outro. Então, se o espírito não é átomo, não é energia. Espírito não é energia. Espírito não é matéria. Ele modula matéria, ele frequencia energia. É capaz de fazer isso através da atividade mental. Então, quando nós pensamos, nós modulamos energia. Ok, gente? Muito complexo, né? Mas dá para se ter uma ideia de que é frequência e sintonia? Deus, a frequência é a capacidade de vibração da nossa onda. E sintonia é quando essa capacidade, esse volume de onda, encontra outro volume de onda parecido. E esse volume de onda somos nós que fazemos. Somos nós que somos capazes de fazer a teoria de Einstein, nos ensinando isso. Irmão Leocádio, o irmão Grimm vai falar para a gente. A casa espírita é uma casa aberta,
onde um grupo grande de criaturas especializadas vem para um trabalho e fazem toda uma composição interativa entre o mundo, as dimensões deles, nessa frequência espiritual e a frequência dos senhores. E em face dessas duas frequências, fazem processos combinatórios. Então, as casas espíritas são construídas justamente para que os espíritos possam manter aqui dentro uma determinada frequência vibratória. Os pensamentos ruins que chegam aqui, eles modulam. Por isso que nós entramos, quando nós nos sensibilizamos, porque isso é sentir, não é tocar, a gente sente a vibração do lugar, a gente sente a energia do lugar. Da mesma forma é quando você vai a algum lugar e não está bom aqui, quer ir embora. Você sente a vibração do lugar. E é preciso de ir embora. E logo depois, em 2018, irmão Grimm reafirma: o centro espírita, sendo escola moral, representa padrão de vida social, realimentador de redes mentais, fortalecendo as frequências do espírito, da moral, representando uma intensa luz na estrutura, organização e funcionamento do conhecimento e do saber. Estamos dentro de uma casa espírita. Aqui a fonte é livre e para todos. Sintoniza quem quiser, quem puder. Percebe? E para aqueles que não conseguem, que estão em burilamento, uma frequência ruim, com dificuldade de pensar, com dificuldade de amar, com dificuldade de querer o bem, Kardec vem nos trazer na questão 662 do Livro dos Espíritos: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O nosso pensamento e a nossa capacidade é muito maior do que a gente imagina que seja. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade, por exemplo. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos os bons espíritos, que eles virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo e dos lábios nada. Vê-se a força modular do nosso pensamento, do nosso querer, do nosso desejo. Ainda assim, quando eu estou em muito sofrimento, se eu quero, eles vêm em nosso auxílio. É só querer. A prece é também um acelerador. Hein? A prece é também um acelerador. A prece é um acelerador. Chacoalha a massa para que ela vibre mais leve. A prece é um grande acelerador. Os espíritos nos ajudam nesse sentido. O passe mediúnico é um grande acelerador. A água fluidificada é um grande acelerador. O algodão energizado. Né? E um diálogo também é um bom acelerador, porque nos faz repensar, nos faz vibrar em outras frequências. Ok, gente? Peço desculpas, sei que é denso, mas eu acho que é importante a gente entender isso e até explicar. Né? A gente esquece que o corpo é um condensado de átomos e produz energia. Muito obrigado a todos. Vamos para o momento do passe, então.